Vamos começar, entretanto, a estudar a dependência de soluções em relação às condições iniciais e parâmetros. Começaremos por estudar a dependência contínua de soluções. Okay? Dependência contínua de soluções em relação às condições iniciais e parâmetros. Então vamos considerar funções f de ômega em E, onde o ômega é um aberto de R por E por lambda, com E e lambda espaços de Banach de dimensão finita, ou seja, espaços Rn, por algum n, e as soluções do problema de valor inicial x' igual a f tx lambda, com condição inicial x0 no tempo t0 e para um certo parâmetro lambda. Okay? E vamos ver como as em condições estas soluções dependem continuamente e também diferenciavelmente de t, de x0, de t0 e de lambda, ou seja, do parâmetro lambda, da condição inicial, do valor inicial e do tempo inicial. Okay? Aqui o lambda é pensado como um parâmetro num espaço euclidiano, de tal forma que para um certo lambda fixo, a equação aqui em cima tem uma única solução φ de t, okay? Dependendo do t0, do x0 e do lambda, né? Definido um certo intervalo máximo que vai de ômega menos até ômega mais, em que o ômega menos e ômega mais dependem do t0, do x0 e do lambda. Ok? Nós estamos colocando este lambda extra para termos mais flexibilidade. Caso nós tenhamos um parâmetro, caso os coeficientes, por exemplo, da minha equação diferencial dependam de um certo parâmetro. Okay? E nós queremos entender se as soluções da equação, né, variam suavemente quando eu mexo no parâmetro. Okay? Ou se, também vamos incluir isso, elas variam suavemente quando eu mexo na condição inicial. Okay? Ok, então nós podemos substituir a equação por y' igual a f de ty, em que o y é uma junção das coordenadas x0 e lambda. Okay? Então eu posso juntar o E por lambda como um espaço só. Okay? E o fty passa a ser esta função aqui, o ftx lambda, vírgula 0. Okay? Então, aqui eu junto, não é, o parâmetro com a condição inicial, só para simplificar a notação, mas só para deixar claro que nós podemos incluir parâmetros nesta discussão. E, portanto, a solução deste sistema passa a ter esta forma, né? E podemos, né, passar de um sistema para o outro naturalmente. Então, este sistema é mais fácil de só descrever porque a gente incorporou o parâmetro na coordenada y. Okay? Assim podemos obter propriedades de continuidade e diferenciabilidade de φ a partir de psi e vice-versa, né, quanto a estas soluções dos vários sistemas. Então nós incluímos na condição inicial um parâmetro só para aumentar a flexibilidade, e isso aparece em muitos modelos matemáticos. Temos a nossa equação diferencial que depende de algum parâmetro, tá? E isso gera naturalmente o interesse de saber se, quando eu mexer no parâmetro, se as soluções variam continuamente. Então este esquema permite-nos atacar o problema de forma geral. Então, teorema: seja f de ômega em E contínua no aberto ômega em R por E por lambda, tal que para cada t0, x0 lambda em ômega o problema de valor inicial anterior tem uma solução máxima, φ de t, que depende do x0, do t0 e do lambda, definida num certo intervalo maximal. Okay? Então, cada ponto tem uma solução única definida num certo intervalo maximal. Então, o conjunto, né, conjunto D dos t's t0, x0, lambda, de tal forma que, né, t0, x0, lambda está no domínio e o t está no domínio da solução maximal, né? Este conjunto t, t0, x0 e lambda, é um aberto em R vezes ômega e a aplicação φ nele é contínua. Então isto significa que o valor da solução no conjunto onde todas as soluções estão definidas, o conjunto de todos os pontos onde eu tenho condições iniciais e parâmetros definidos e onde eu tenho as soluções definidas, né, porque eu acrescentei a variável t
nos domínios maximais de definição de cada solução, esse conjunto inteiro é um aberto, faz parte da afirmação do teorema, e as soluções nesse conjunto, em função de todas as variáveis que definem o conjunto, em função do t, do t0, do x0 e do lambda, é uma função contínua. Okay? Então, para provar o teorema, nós vamos provar para equações da forma x' igual a ftx com unicidade de soluções, pela redução que nós já vimos. Eu posso sempre reduzir este caso, né? Incorporando o x e o lambda na coordenada x. Okay? Então eu posso fingir que estou a trabalhar com uma equação tipo x' igual a ftx. Okay? Eu incorporo os parâmetros na minha variável. Um exemplo concreto destas situações. Tome, por exemplo, x' igual a lambda x quadrado. Okay? Em que o ômega aqui é R3, porque é R do t, R do x e R do lambda, em que o lambda é um parâmetro. Okay? Então observem que a solução, é fácil, não é complicado de ver, que a solução de φt x0 lambda é esta expressão. É x0 sobre 1 menos lambda vezes t menos t0 vezes x0. Okay? E isto é a solução com estas condições iniciais e com aquele parâmetro. Okay? Isso é fácil de verificar por substituição. Okay? E tem o domínio, o ômega mais, né, tem esta expressão aqui, consoante os sinais de lambda vezes x0, e o ômega menos também está aqui definido. Okay? E sabendo o ômega mais, sabendo o ômega menos, e sabendo que isto está definido, né, em todo o ômega R3 para t lambda, para t0, x0 e lambda, então nós podemos dizer quem é o D, ok? E podemos conferir que ele de fato é um aberto em R4, né? Certo? Isso fica como exercício e é um bom exercício para vocês entenderem melhor o enunciado do teorema. Ok. Pelo teorema de Picard, né, nós obtemos a solução do problema de valor inicial como ponto fixo deste operador, okay, que atua nestas funções aqui, em determinados domínios. Tá? Então, este operador depende do x0 e depende do f de maneira contínua. Okay? Se eu tomar um x1 delta próximo de x0 e se eu tomar uma g delta próxima da f na norma do supremo, okay, então o f de x0f aplicado em φ comparado com o f de x1g aplicado em φ dá exatamente esta expressão, dá x1 menos x0 aqui, e o integral da diferença entre o f s e o g s φ aplicado na mesma φ, né? Portanto, isto de fato é menor ou igual que delta vezes 1 mais alfa. Então nós podemos tomar um delta bem pequenininho e estes operadores estão muito próximos. Okay? Isto mostra que a aplicação que a cada φ, xf associa a imagem da φ pela transformação correspondente àquele x e àquele f, é uma transformação contínua do conjunto de todos os caminhos, todas as funções contínuas que nós procuramos como solução, né? Vezes o ômega, vezes o conjunto das funções contínuas de ômega em E. Okay? E essa é uma função contínua nos operadores. Então, pelo teorema da contração, teorema de ponto fixo da contração, nós obtemos que o ponto fixo, dado pelo teorema de Picard, depende continuamente dos parâmetros x0 e f. Okay? No entanto, este resultado necessita que o domínio das funções φ esteja fixado. Okay? E acontece que desta forma nós não poderemos obter o resultado acerca da abertura do domínio das soluções máximas, né? Porque eu tenho que trabalhar com domínios menorzinhos. Eu tenho que trabalhar apenas num domínio pequeno e de alfa que depende da condição inicial. Okay? Então, este tipo de resultado não permite trabalhar com a prova do teorema geral que eu enunciei. Okay? Estou só mencionando que tem aqui um caminho, tenho uma ideia de que de fato as soluções têm que variar continuamente por causa do teorema de ponto fixo, mas eu preciso trabalhar, para trabalhar com as soluções máximas, eu preciso de um outro argumento. Ok?
Então estas soluções, as soluções máximas, elas não são obtidas como ponto fixo de algum operador, mas como extensão de soluções locais via a unicidade de soluções. Okay? Então precisamos de um argumento um pouquinho diferente. Então observem como é importante e útil obter a dependência contínua do operador em relação à aplicação, okay? Que está num certo espaço de Banach, okay? Com a norma do supremo da convergência uniforme. Okay? E este espaço, o espaço das funções de ômega em E, ele não tem dimensão finita. Tá? Então, isto só uma amostra de que métodos, né, mais gerais de análise são extremamente úteis para este tipo de questões. Uma outra observação é que se nós mantivermos f e φ fixados, a função que depende só do x, o operador em função do x é automaticamente diferenciável. Porquê? Porque se eu considerar f de x0 mais h aplicado em φ e comparar com o f de x0 aplicado na mesma φ, a diferença é simplesmente h, porque cancela tudo e cancela inclusive o integral da definição do operador. Né? Portanto, a derivada em relação a x do operador f de x, f aplicado na função φ, é simplesmente identidade. Okay? Observemos ainda que a derivada não depende do x0, não depende do ponto inicial, então o f, o operador, é de classe C1 em relação ao parâmetro x, em relação à condição inicial. Okay? Então se eu pudesse usar o teorema da contração uniforme, usando a diferenciabilidade aqui, né, obteríamos que o ponto fixo da contração uniforme depende diferenciavelmente da condição inicial. Tá? Então, o φ t0x0 admite uma derivada parcial em relação a x0, e esta derivada parcial deve ser contínua. Pelo menos para ter um certo intervalo específico, né, pequeno, que depende da condição inicial. Okay? Mas isto, novamente, não serve para resolver o nosso problema, porque nós queremos trabalhar com o domínio maximal. Okay? Então, observamos que o ponto fixo do operador é um caminho, né? É uma curva. Né? E nós precisaríamos de formalizar a noção de derivada de um caminho no espaço euclidiano. Okay? E não estamos derivando em relação à variável t, mas em relação à variável x0, ou seja, estamos variando o caminho, queremos saber qual a variação instantânea do caminho. Okay? Então, formalizar isto leva ao estudo de cálculo de variações, que não faz parte aqui do curso. Né? E, bom, existe uma outra maneira de estudar este problema, nós já vamos ver aqui, né, específico para os EDOs, mas isto é mais uma motivação para outra área da matemática, o cálculo das variações, okay? Que é extremamente importante, com aplicações importantíssimas em física e em muitas engenharias. Como é que nós vamos provar a continuidade de soluções? Na realidade, nós vamos usar este enunciado aqui. Então, esta proposição. Se eu tiver uma sequência de funções contínuas no aberto ômega, que converge para a função contínua f0 uniformemente em compactos, né? Tomemos Tn xn uma sequência de condições iniciais que converge para a condição inicial T0 x0. Suponhamos que a equação x' igual a Fn de Tx, com condição inicial xn no tempo Tn, tem uma única solução máxima definida em um certo intervalo, que é o ômega menos n até o ômega mais n, para qualquer n. Okay? E se seja AB um intervalo compacto contido no intervalo de definição da solução maximal para n e para f0, para a aplicação f0 e para a condição inicial x0 em t0, o ômega menos e ômega mais no parâmetro 0. Então, eu afirmo que para um K suficientemente grande, existe um intervalo que contém o intervalo AB que eu fixei, e esse intervalo o intervalo maximal, este IK, é o intervalo maximal de definições das soluções de FK, ela contém sempre o AB, para K grande, né? E o φK, a solução para a equação x' igual a FK, no AB, converge para a solução φ0 em AB, uniformemente quando o K vai para o infinito. Okay? Então, esta proposição
vai nos permitir provar a continuidade de soluções quando nós formalizarmos estas noções aqui. Okay? Então, pela proposição aplicada a Fn igual a F, temos que, para uma condição inicial T0x0 em ômega, dado epsilon, e AB, um intervalo fechado contido no intervalo maximal de definição da solução, por T0x0, existe uma certa vizinhança de T0x0, tal que para T'X' em V0, nós temos que o I de T'X', o intervalo maximal de T'X', contém o intervalo AB, por causa da proposição anterior, nós estamos assumindo a proposição, vamos prová-la daqui a pouco, e a solução φ de T, começando, que passa pela condição inicial T'X', comparada com a solução φ de T, que passa pela condição inicial T0x0, estão epsilon sobre 2 próximas para T em AB. Ok? Porque eu tomei uma pequena vizinhança do T0x0. Certo? Portanto, isto mostra que o conjunto D que nós tomamos atrás é aberto. Prova ainda a continuidade de φ em T T0x0. Ok? Porquê? Porque para comparar o φ em S T'X' com o φ em T X0x0, eu posso comparar, fazer aqui uma desigualdade triangular, fazer comparações com o S em T0x0, o T T0x0 e o φ de S T'X e o φ de S em T0x0. Okay? E como eu sei que S vai estar muito próximo, sempre que S esteja muito próximo de T, okay? Eu consigo ver que estas diferenças são epsilon pequenas. Okay? Estamos usando aqui a continuidade da solução pelo x0, pelo T0x0 e usando a proposição anterior. Okay? Então, estas, as soluções no domínio D, elas são contínuas. Usando apenas a minha proposição anterior, em que eu supus que Fn é simplesmente F. Ok? Então, tomando as Fn sendo constantes iguais a F e olhando a proposição, eu posso tirar essas conclusões. Isto prova o teorema de variação contínua usando a proposição. Isto é uma representação do que significa tomar aquele intervalo AB. O intervalo AB está contido na definição, no intervalo de definição maximal, na solução maximal passando pelo x0, aqui no V0. Okay? E eu tenho, depois, para todos os x' próximos de x0, eu tenho o intervalo maximal contendo o AB. Então, a solução por x' pelo menos contém a solução, contém os tempos que vão de A até B, está definida nesse intervalo, pela proposição, e mais ainda, quando o x' vai para o x0, então a linha vermelha vai para a linha azul quando restrita no intervalo AB. Isto é extremamente importante, ter a restrição no intervalo AB. No caso de eu ter uma família parametrizada de operadores lineares, a T lambda, okay? Uma função agora contínua em T lambda, nós já sabemos que existe a solução fundamental, xt lambda, da equação x' igual a T lambda x, em que lambda é um parâmetro, para cada lambda fixado e para cada T no intervalo AB. A continuidade assegura que xt lambda varia continuamente com lambda, que o conjunto D sendo AB vezes R vezes Rn vezes o lambda é um aberto. Okay? Em geral dizemos que a aplicação φ de D em E, dada por φ de T, T0, x0 lambda 0 mais igual a x0 mais este integral, o integral da fs φ de S, okay? da nossa equação diferencial. Esta aplicação é o fluxo de x' igual a f t x lambda. Certo? Esta aplicação no domínio maximal
de definição de todas as soluções, da junção de todos esses domínios, é considerada o fluxo da equação diferencial. Como consequência da unicidade de soluções, né, observemos que φ, a aplicação φ de D em E, satisfaz que esta aplicação, ou seja, o T em φ de T x0, T0 x0, é a mesma coisa que a φ de U começando em T0 x0. Isto por causa da unicidade de soluções. Então, se eu pegar uma solução começando em T com valores dados por φ de T, né, e eu tomo o tempo U, é a mesma coisa que eu começar com o T0 e ir direto para o tempo U. Okay? Porque há uma composição e as soluções são únicas. E agora é necessário provar a proposição. Okay? Então a ideia para provar a proposição é tomar compactos encaixados, W contido no interior de V, contido em V, contido em ômega, com o W contendo o gráfico da solução inicial φ0 restrita a B no seu interior. Okay? Existe uma constante M e um K1, tal que f de K, a sequência fk convergindo para f0 restrito a V é limitada, okay? Porque a f0 é limitada e a fk está convergindo uniformemente para a f0, certo? E converge uniformemente em compactos, né? E portanto em particular, né, no compacto AB. Então, pelo teorema de Peano, eu sei que existe um alfa, tal que para todo o t barra x barra em W, que é um compacto, existe uma solução da equação x' igual a fn tx, com condição inicial x barra no tempo t barra, definida no intervalo em torno, o intervalo de tamanho alfa em torno do t barra, com um gráfico contido em V. E fixamos epsilon igual a alfa sobre 3. Okay? Fixamos epsilon igual a alfa sobre 3. Nós podemos tomar, de fato, um alfa como sendo a distância de W ao exterior de V, okay? Dividido pelo M mais 1. Okay? Então, o que é que nós vamos fazer com estas soluções? Então, nós temos aqui uma representação, o ômega, o V, né? E temos uma solução aqui. É uma situação semelhante quando nós estudamos a extensão máxima de soluções. Então, pelas hipóteses de proposição, existe um N2 maior que N1, tal que para um N maior que N2, o Tnxn, que está necessariamente em W, porque o Tnxn está convergindo para T0 x0, né? Então Tn está epsilon próximo do T0, e portanto a φn tem uma solução definida em Tn menos 3 epsilon, Tn mais 3 epsilon. Okay? E é uma solução de x' igual a fn tx, com condição inicial xn em Tn. Okay? Ela está definida e o seu domínio está sempre, contém T0 menos epsilon, T0 mais epsilon. Okay? Nós podemos arrumar estas soluções. Esta família, a família de soluções é contínua, equicontínua, equilimitada. É porque os gráficos estão todos contidos num certo compacto e porque nesse compacto, nesse aberto V, o Fn é limitado. O Fn é uniformemente limitado. Portanto, eu posso mostrar, né, que a solução é equicontínua usando a diferença, né, de solução em dois tempos, como sendo o integral de t até s. Bom, assim, toda a subsequência de Fn admite uma subsequência convergente na norma uniforme, pelo teorema das Collier-Zeller. Então eu tomo esses limites. Né? Então, se mostrarmos que todos os limites de subsequências de Fn no intervalo T0 menos epsilon mais epsilon são iguais a φ0, nós concluímos que a Fn converge para φ0 uniformemente, naquele intervalo. Então, basta mostrar que para uma subsequência nk, tal que φ seja igual ao limite de φnk, né, se tem que a φ é uma solução da x' igual a f0 tx. E depois usamos a unicidade. Né? Ou seja, nós queremos mostrar que, observem, φnk, por definição, como ela é solução da equação diferencial com fnk, ela tem que satisfazer esta relação.
para t entre tn menos epsilon e tn mais epsilon. Fazendo o k tendendo para infinito, por convergência uniforme, nós vamos obter isto no limite. Okay? E, portanto, a solução, o limite, né, φ, tem que coincidir com a solução φ0. Tá? Como é que nós mostramos que vale a convergência? Né? Mais precisamente considerar o seguinte. Esta expressão, que é a solução φ0, isto corresponde a φ0 de t, menos a φnk de t, isto de fato é igual a x menos xnk, né? Porque o xnk vai aparecer aqui na definição de φnk, mais o integral de t0 a tnk de f0 s φ ds ds. Porquê? Bom, porque eu tenho o tnk, né? Que é o intervalo maximal de definição, e o também é o tempo em que eu tenho definida a solução, a condição inicial, xnk. Né? Depois tenho o integral de tnk até t da diferença. Okay? Então eu faço o integral de t0 até tnk e depois faço o integral de tnk até t. O integral de tnk até t aparece aqui e eu quebro este em t0 até tnk e em tnk até t. Junto com o outro, é da fk, e resulta que eu tenho a diferença x0 xnk. Este aqui é menor ou igual a m vezes tnk menos t0, uma vez que f0 é limitada por m. E aqui eu tenho, eu agora faço uma soma e uma subtração. Eu vou, no lugar da fnk, vou acrescentar f0 s φnk e vou subtrair o f0 s φnk, uso a desigualdade triangular, fico com estes dois integrais com uma cota para este aqui. Ok? É claro que este pedaço aqui vai para zero quando o nk vai para infinito, okay? Porque o tnk vai para t0 e o xnk vai para x0, e do outro lado, né, o primeiro integral vai para zero porque o φnk converge uniformemente para φ, okay? E por outro lado o f0 s φnk, etc. E o fnk s φnk s, este f0 fnk, isto aqui vai para zero porque o fnk converge uniformemente para f0 e portanto o integral também vai para zero. Tá? Então isto mostra que o φ é a solução de x' igual a ftx com condição inicial x0 no tempo t0, né? No intervalo t0 menos epsilon mais epsilon. E a unicidade de soluções assegura que φ é igual a φ0, como nós queremos mostrar. Okay? Mas isto vale apenas no pequeno intervalo. Então, não mostramos a convergência uniforme de φn para φ0 no intervalo AB completo. Okay? Mas, se t0 mais epsilon, digamos, o extremo superior daquele intervalo que nós trabalhamos, for menor que b, então nós repetimos o argumento anterior, começando com, centrando agora o argumento em tn til, que é o tn mais epsilon, e xn til, que é o φn em tn mais epsilon. Okay? E agora a φn está definida de tn menos 3 epsilon até tn mais 3 epsilon e converge uniformemente para φ0 no intervalo t0 menos epsilon até t0 mais 2 epsilon. Eu acrescentei, né? Fiz uma extensãozinha. Bom, após um número finito de passos para estender a definição de φn, um número que é no máximo igual a b menos a sobre epsilon, então eu vou em passos de epsilon. O epsilon, já agora, o epsilon é-nos garantido que existe, né, o tamanhinho do intervalo é garantido que existe pelo teorema de Peano, ou pelo teorema de Picard, por causa do fato de ser limitado e porque eu estou num compacto. Então eu consigo um pequeno intervalo uniforme, com um tamanho uniforme. Né? E agora eu ando com saltos de epsilon e vou cobrir todo o intervalo AB. Né? Então o φn passa a estar definido no intervalo que contém AB e converge para φ0 uniformemente nesse intervalo, porque eu consigo mostrar que ela converge para cada pedacinho de tamanho epsilon. Okay? Como o epsilon é estritamente positivo, eu consigo cobrir o meu intervalo compacto com um número finito desses intervalos e garanto a convergência. Isto prova a proposição e prova o teorema também. Okay? Em seguida falaremos do lema de Grounwald, que nos dá a variação Lipschitz em intervalos limitados.